Você vê que hoje a igreja está cheia de pontinho rosa, né? A gente está no evangelismo feminino de 2026, que o tema é vida que eleva. Então, que a gente possa ser a vida que eleva, mas que eleva para o nosso Deus. Amém? O sermão de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre perdoados e perdoadores. Mas antes da gente se aprofundar, a gente vai fazer uma oração ao nosso Deus. Fechando nossos olhos. Deus querido, neste momento queremos te pedir, Senhor, a tua presença no meio de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, que vai ser aberta, nos conduza e nos dê sabedoria, capacidade para cada momento da nossa vida em que estejamos enfrentando, Senhor. Que o Senhor nos liberte daquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Nos vivifica, Pai, nos faz frutificar a cada dia. Fortalece teu povo, fortalece cada um que se encontra aqui, fortalece cada um que está pregando neste momento. Cuida daqueles que a gente não pode cuidar, mas o Senhor pode. Entregamos tudo e todos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Bem, hoje a gente vai falar perdoados e perdoadores. O sermão de hoje ele se encontra lá no livro de Mateus. Queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias. Capítulo 18, viu? Mateus, capítulo 18. A partir do verso 21 a gente vai ler. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é perdão. O que a gente pode sentir nesse momento, se você tivesse que perdoar alguém, como é que seria a sua vida? Você seria um perdoador ou um perdoado? Bem, essa parábola de hoje, ela fala sobre a parábola do servo que não queria perdoar. Então a gente vai ler e vai entender o que significa perdão. Todos encontraram? Amém? O verso 21 fala assim: Então Pedro, aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Aqui Jesus ele vai contar uma pequena história para Pedro, que vai demonstrar o que é o perdão, porque Pedro perguntou a Jesus quantas vezes poderia perdoar. Então Jesus respondeu até 70 vezes 7. Mas o perdão, ele é uma coisa muito significativa, porque perdoar não é só uma coisa que você vai falar da boca para fora, mas perdoar de verdade é toda vez que você lembrar daquela coisa que te fez mal, todos os momentos que você estiver triste e lembrar, você tem que perdoar. Perdoar é uma coisa contínua. Você pode perdoar uma coisa assim de uma vez, mas também há momentos na nossa vida em que a angústia vai tomar conta e às vezes a gente lembra do mal que alguém fez. Então Deus ele fala para a gente perdoar. E aqui fala assim: passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o seu senhor
desse servo, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aí a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente que o servo perdoado, ele não quis retribuir o perdão. A gente vai ver que o conservo dele ele devia uma pequena quantia, mas ele não perdoou. Então você vê aí nesse momento que, mesmo às vezes, quando a gente recebe o perdão, a gente não quer dar o perdão. Aquele servo, ele não perdoou e mandou prender o seu conservo. Então o rei soube e mandou levá-lo diretamente para a prisão, que se encontra aqui em Mateus capítulo 18, o verso 33. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que toda a dívida lhe fosse paga. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um ao seu irmão. O propósito de hoje do sermão é que a gente foi perdoado através do sangue de Jesus. Assim como aquele servo que foi perdoado, a gente não teria como pagar a nossa dívida do pecado com Cristo. Então Cristo, ele se entregou por nós, ele pagou a dívida que era impagável. Ele morreu por cada um de nós. Pessoas perdoadas perdoam dores. Por isso, na Bíblia, o perdão nunca é barato. Ele custa sangue da cruz. Mas muitos querem ser perdoados sem liberar perdão. Sabe qual é a maior barreira para receber misericórdia e não oferecê-la? Se você quer ser perdoado, comece abrindo o coração para perdoar. Hoje vamos desarmar as algemas da alma e descobrir que quem perdoa vive com liberdade e propósito. O perdão é uma opção ou é uma condição? Quem poderia me responder? O perdão, ele é uma opção ou é uma condição? Historicamente, aqui está falando de... É uma opção. A gente escolhe perdoar. Aqui está falando que aquele servo, ele devia, historicamente aqui no sermão, fizeram uma avaliação que era cerca de 34 quilos de ouro e de prata, o que, atualizando os valores, ultrapassaria mais de 6 bilhões de dólares em ouro. Já o conservo lhe devia apenas 100 denários, algo em torno de R$ 2.500, ao comparado ao salário diário médio moderno. A discrepância entre os valores de 6 bilhões contra 2.500 torna a parábola ainda mais impactante. O servo havia sido perdoado em uma dívida impagável, mas se recusou a perdoar uma quantia mínima. Outra curiosidade é que, segundo a lei romana, quem não pagava a dívida podia ser vendido como escravo junto com a sua família, tornando a misericórdia do rei ainda mais escandalosa e o ato do servo ainda mais cruel. Então você vê que naquele momento ali, quando você não conseguia pagar a dívida, a pessoa que estava devendo, no caso o homem, ele era vendido e a sua família também era vendida.
Então você vê que essa história ela ilustra muito nos dias de hoje, porque é muito difícil perdoar. A gente está lendo aqui o sermão, a gente entende que perdoar, mas você já precisou perdoar alguém de verdade? Lá no seu coração, perdoá-lo, estou falando perdoar de verdade. Não dizer que perdoou e a toda hora tá, você fez isso comigo, você fez isso, não é perdão. Então é perdoar totalmente, igual Cristo fez com cada um de nós. E assim aquele conservo também não perdoou o seu, e ele foi lançado no cárcere. Então a gente vê aí que cada tipo de perdão é diferente. Irmã, eu tenho que perdoar, sim. Porque se a gente não perdoar, a gente não pode ir para o reino de Deus. Aqui também fala que o perdão, ele nos dá a capacidade de perdoar outras pessoas. O perdão não justifica o erro, mas liberta o ofendido. Muitos acham que perdoar é aceitar o mal, não é romper a corrente. Perdoar é soltar o outro e descobrir que era você quem estava preso. Eu analisei esse versozinho aqui, esse trecho, e eu pensei assim: muitas vezes a gente deixa de perdoar. Eu conheço pessoas que morreram e não liberaram perdão. Conheço pais que não perdoaram seus filhos por escolhas erradas. Então a gente vê ali que o perdão ele é muito importante na nossa vida. Quando Cristo ele morreu lá na cruz, ele pagou uma dívida que nenhum de nós aqui conseguiria pagar. Ele deu a sua vida por nós, custou caro, custou o seu sangue. Então, quando a gente vê aqui que o perdão ele não justifica o erro, mas ele liberta quem? Nós. Né? Às vezes alguém nos machuca, alguém nos magoa, e a gente fica ali corroendo, sofrendo, alimentando ódio, raiva. Então, nesse momento é que Deus ele quer que nós perdoemos. Não porque vai fazer bem àquela pessoa, não, gente. Vai fazer bem a nós mesmos. O perdão ele liberta a gente que está sofrendo. A gente tem que entregar o nosso coração nas mãos de Deus e perdoar, seja qual área for da sua vida, que alguém tenha lhe machucado, tenha lhe maltratado, feito uma coisa que você nunca pensou que essa pessoa poderia fazer. E até hoje você guarda ódio, rancor dela, mágoa, você tem que liberar perdão. Não por ela, mas porque esse rancor que está no seu coração está fazendo você ficar doente. Porque se você não perdoa, você fica doente, viu? Sabia disso? Aí aqui fala um pouquinho assim: o perdão de Deus é um coração atraído ao grande e infinito amor. Aqui ilustra a torrente de compaixão divina que derrama-se no Espírito Santo do pecador e na vida de outros. Então você vê que o Espírito Santo ele nos ajuda a perdoar. O perdão também, ele atravessa gerações. E você vê um pouquinho aqui que a lição dessa semana, ela está falando, né? Arrependimento e perdão. Foi uma coisa, quando eu comecei a ler o sermão e estudando a lição, eu entendi. Parece que foi uma coisa bem conectada ali, né? A lição fala de arrependimento e perdão. Não há perdão sem arrependimento. Se a pessoa também volta a fazer as mesmas coisas com você, é porque ela não se arrependeu. E para Deus nos perdoar, a gente tem que se arrepender. Eu vou falar um pouquinho aqui de uma introdução que tem falando sobre uma história de uma menina da igreja adventista e em seguida eu vou partir para a conclusão do sermão. O perdão verdadeiro nasce do chão da dor, mas floresce à sombra da graça. Quem perdoa de verdade não esquece o que viveu, mas escolhe lembrar sem se vingar. Também quando eu cheguei nessa parte do sermão, particularmente, eu tirei um pouquinho para a minha vida, porque às vezes a gente guarda muita
de alguém e a gente não consegue perdoar, né? Mas Deus, quando Jesus fala que pode perdoar até 70 vezes 7, então todas as vezes que o seu coração quiser ali guardar um pouquinho de rancor, de mágoa, você tem que chegar e perdoar para Deus, perdoar para você ver que Deus está agindo na sua vida, porque um cristão ele tem que liberar perdão. Assim como Deus perdoa nossos pecados, a gente também tem que perdoar o nosso próximo. E na lição, falando no verso para memorizar, que está em João, 1 João, verso 1, capítulo 1, verso 9, fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar da nossa injustiça. Então, a história que ilustra aqui hoje fala de uma menina. A menina, o nome dela era Lúcia. Lúcia, ela foi expulsa de casa pelo seu pai quando ela tinha 13 anos de idade. Essa história me chamou muita atenção, porque o pai de Lúcia, ele não aceitava que ela se batizasse, principalmente porque ela escolheu se batizar na igreja adventista. Ele nunca aceitou de nenhuma forma. Então, por ela querer tanto se batizar, ele a expulsou de casa. Aqui fala que o pai de Lúcia, ele era viciado. E ele desconsiderou, ele não queria que ela, ele falou que ela não ia ser mais a sua filha durante 36 anos. Mas aqui fala também que o perdão, ele venceu a dureza do coração do seu Guilherme, que era o nome do pai de Lúcia, também conhecido como Seu Gui. Seu Gui, ele aceitou o Evangelho após décadas de trevas e foi batizado 3 anos antes de morrer de um câncer fulminante. Sua filha já havia perdoado desde quando virou a esquina da sua casa sozinha, quando ela tinha apenas 13 anos. Quando ela saiu de casa, você pode imaginar a angústia que ela sofreu. Uma criança de 13 anos sendo expulsa de casa pelo seu pai, por alguém que deveria cuidar dela, né? Mas ela não guardou ressentimento. Ela perdoou o pai naquele mesmo momento. E anos depois ele morreu dessa doença do câncer. E você vê aí que o perdão ele é muito importante. E o seu Gui, no leito de morte, ao lado da filha Lúcia, que nunca o rejeitou, ele disse: minha filha, você nunca me abandonou. Que pena que eu esperei tanto tempo para ver. Então você vê aí, né? Quando a gente não perdoa, a gente sofre. Por isso que Deus fala para a gente perdoar. Imagina esse homem, 36 anos, guardando o ódio da filha, guardando o rancor do seu coração sem perdoar. E no momento em que ele chegou no hospital, no seu leito de morte, na enfermidade, foi que ele teve noção de quanto tempo ele tinha perdido. Ele perdeu muito tempo sem perdoar. Sem perdoar uma criança que, depois de 36 anos, já era uma mulher. Não espere chegar no leito de morte para você querer perdoar alguém. Ou às vezes nem dá tempo. Você pode morrer antes de não perdoar e perder a vida eterna por causa disso. A conclusão do sermão de hoje, gente, aqui está falando assim: o perdão é a ponte entre a cruz e a cura. Quem não perdoa carrega o peso que Jesus já tirou. Então você vê que se você não perdoar, você está levando o peso da cruz. Você quer liberdade? Solte. Você quer paz? Libere. Você quer vida com um propósito que eleva? Perca o ressentimento e ganhe compaixão. Assim como esperamos que nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cabe-nos perdoar todos aqueles que têm causado o mal, o ódio, né? O rancor. Não liberar o perdão vai nos matando ali cada dia. E hoje há um nome preso dentro do seu coração. Alguém que você tentou esquecer, mas que ainda pesa.
Jesus perdoou você. Agora Ele lhe convida a fazer o mesmo. Não é um favor ao outro, é uma libertação para você. A graça não é um prêmio para quem merece. A graça é um dom para quem aceita. Amém? Você e eu recebemos o perdão de Deus. Agora a gente precisa levar essa mensagem a muitos, mundo afora, que ainda sofrem por não terem descoberto a bênção libertadora do perdão. Uma vida que eleva também compartilha o perdão recebido. Afinal, a verdadeira missão de uma vida é contar sobre o perdão divino por meio da cruz de Cristo. Portanto, perdoar é viver com a leveza de quem foi libertado pelo Calvário e já não consegue guardar esse perdão só para si. Receba de uma vez por todas o perdão para perdoar. Nada mais será como antes. Então a gente vê que quando a gente perdoa, a gente tem uma transformação. E essa transformação só é através do perdão, através do Espírito Santo que Jesus nos concede. A gente tem que analisar a nossa vida e ver em qual área a gente está precisando liberar perdão. Às vezes é um mínimo detalhe ali, mas que você precisa perdoar para você ser transformado. Amém? Agora eu queria que os irmãos se colocassem de pé para a gente cantar no final. Queria chamar o serviço de louvor.
Senhor, de perdoar aqueles que nos ferem. Que o Senhor, a partir desse perdão, dê a transformação que cada um de nós necessitamos, Senhor. Só o Senhor sabe os desígnios do nosso coração, Pai querido. Que neste momento, essa palavra que foi falada aqui, ela não morra, mas que ela seja levada por cada um que se encontra neste momento aqui, na tua casa de oração. Fortalece esse povo, nos guia, que o teu Espírito Santo seja lâmpada para nossos pés e que possamos, Senhor, perdoar de verdade. Obrigada, Pai querido, por mais um momento, por mais um dia na tua presença, por mais um dia amanhecer pela tua misericórdia. Que até aqui a tua graça nos alcançou, Pai. Fica conosco, nos leva para casa em companhia dos teus santos anjos. Que o Senhor também dê um dia abençoado amanhã para nós. Cuida de nós, que o teu Espírito seja como o ar que respiramos e precisamos encher os nossos pulmões. Fica conosco, essas bênçãos te pedimos.